falar com a gente novamente, que é o geólogo, o professor Juarez Almond. E ele que esteve aqui na semana que passou na nossa região, devido a riscos de deslizamento, vai fazer palestras a respeito aqui na nossa região. Vamos então conversar mais uma vez aqui com o professor geólogo Juarez Almond. Muito bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Estamos de volta aí para conversar sobre uma situação que sempre é muito crítica nessa fase do ano, né? Pois então, a gente teve um evento, mais uma vez, ali na semana que passou, lá em Benedito Novo, né? Benedito Novo sofreu bastante lá em dezembro, né? Principalmente uma região ali, a Barra São João, a Serra São João, sofreu bastante com deslizamentos, e agora, na semana que passou, com mais uma chuva forte, que teve mais alagamentos, mais deslizamento, casa que caiu ali na Santa Rosa, em Benedito Novo. O que, que a gente pode esperar daqui para frente, professor? Bom, eu diria, viu, que todo o Vale do Itajaí, essa região de Timbó, Benedito Novo, e todos esses municípios dessa região estão assentados sobre vales fechados e apertados, com planícies muito estreitas, né? E em costas muito íngremes, o que submete a região, quando chove muito, como aconteceu nesses últimos dias, a esses problemas de deslizamentos, movimentos de massa, e vai por aí afora. Veja, quando se iniciou a colonização, eram poucas pessoas que moravam nessa região, mas pela sua cultura, pela sua tradição, pela educação que essa região toda tem, se transformou num centro de atração das pessoas de fora, né? E o crescimento nos últimos anos foi muito mais rápido. E mais rápido do que os administradores, as defesas civis conseguiram fazer a gestão desse espaço. Com isso, estamos aí, nesse momento, enfrentando graves problemas de deslizamentos, de escorregamentos, e vai por aí afora. Veja, me parece que nós estamos vivendo um momento muito crítico para todo este vale aí do Itajaí, considerando que são cidades que atraem muita gente de fora, o que é bom, né? Por um lado, mas por outro lado, essas ocupações são irregulares, em margens de rios, em costas muito íngremes. Vejam, as mudanças climáticas vieram para ficar, eu não tenho mais dúvida. Então, esse é o grande risco. Eu tenho feito pesquisas em todos os cantos do mundo, né? Desde o Alasca até o Canadá, a Antártida. Agora, esse ano, ainda estive na Groenlândia, em Mer de Glacé. Então, eu me dou conta que as mudanças climáticas vieram para ficar e elas se acentuarão cada vez mais nas próximas décadas. Então, nós temos que nos prevenir, temos que nos preparar para isso aí. O que acontece é que nós temos muitas pessoas, aquilo que o professor fala, a gente é cortado por rios aqui, somos um vale, e as pessoas têm suas residências, seus comércios, enfim, bem próximo dos rios, e em se falando, por exemplo, lá de Benedito Novo, muita gente tem chácaras onde tem as cachoeiras, próximo de cachoeiras, aqueles riachos que a gente tem, que são regiões muito bonitas, muito lindas, mas essas pessoas, a partir do momento em que nós temos essas mudanças, essas chuvas que podem vir em volumes maiores, essas pessoas acabam estando sempre em risco, né, professor? Sem dúvida alguma, né? Especialmente em regiões como essa que você está falando, aliás, em todo o Vale do Itajaí, mas especificamente nesta região aí de Benedito Novo, Timbó, também ao sul de Blumenau, que é outra região muito crítica, uma das regiões mais críticas do sul do Brasil. O que isso nos remete no momento? É necessário que os gestores públicos, as defesas civis e as fundações do meio ambiente
deveriam estar atentos a esse novo momento que nós estamos vivendo, essa nova e assumir uma nova estratégia para uso e ocupação das chamadas áreas de APPs, áreas de preservação permanente, áreas que não poderiam e não deveriam ter sido ocupadas. Então, é preferível nós agora prevenir do que antes que seja tarde demais. Eu penso que nós estamos num momento muito delicado e eu tenho aí uma proposta para essa região, especificamente do Rio Benedito, da região de Timbó, do município de Benedito, né, da região de Timbó, enfim, todos esses municípios, que é repensar e reanalisar as áreas de riscos que nós tínhamos realizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais anos atrás e definir as áreas que poderão ou não poderão serem ocupadas. Nós temos que redirecionar o uso e a ocupação dessas áreas. Eu, inclusive, estou sugerindo um novo levantamento dos solos desses municípios todos, de forma integrada, e que leve em consideração os aspectos não só geológicos, mas também geomorfológicos, geológicos, geotécnicos, pensando sempre de uma forma integrada e não isolada. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que levar em consideração aquilo que até então pouco levávamos em consideração, é a gestão em nível de bacia hidrográfica, ou seja, os municípios devem pensá-los inserido na bacia hidrográfica e a área a ser considerada na gestão do espaço, do uso e ocupação do espaço. Vejam, hoje nós já temos mais informações que tínhamos 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, é importante repensarmos o uso e ocupação no contexto da bacia hidrográfica, independentemente do município, porque tudo que acontece na montante de uma bacia hidrográfica vai se refletir a jusante. Vejam, essa é uma questão que nós nunca levamos em consideração muito a sério em todo esse espaço geográfico. E eu penso que o consórcio intermunicipal do Médio Vale, que já tem uma importante contribuição nisso tudo, poderá considerar este projeto e levar em consideração o levantamento em nível de bacia hidrográfica. Isso é uma coisa muito importante que nós até hoje as prefeituras não levaram muito em consideração, porque cada um levou em consideração o seu espaço territorial, o seu município. Mas hoje não dá mais para considerar apenas isso, porque as mudanças climáticas vieram para ficar e elas poderão provocar chuvas mais torrenciais, além de escassez de água por períodos mais longos, sincronicamente, como aconteceu em 2008, né? Em que choveu 600 milímetros em 3 dias aqui no Vale do Itajaí, e a 150 quilômetros daqui o pessoal estava com racionamento d'água. Então, o que acontece? Poderemos prever para as próximas décadas invernos mais rigorosos, ainda que curtos, e verões cada vez mais prolongados e com muita chuva e inundações. Pois então, aquilo que o professor está falando aqui, a gente sentiu na pele aqui em Timbó, naquela chuva mais forte que aconteceu em Benedito Novo no ano passado ainda, quando choveu lá na serra, basicamente ali num trecho de rodeio, pegou um trecho de rodeio de Benedito Novo e Doutor Pedrinho, choveu lá na serra, a água veio com tudo para Benedito Novo e chegou aqui em Timbó. Então, tem que se pensar em termos de bacia mesmo, porque os efeitos, né? Inclusive, a gente teve efeitos aqui no consumo de água, quando a água veio muito barrenta e o SAMAI aqui de Timbó teve dificuldade de tratar a água por alguns dias devido à sujeira que descia lá da Serra de Benedito Novo. Então, tem que se pensar realmente em uma situação mais integrada, né, professor? Sem dúvida alguma, os municípios todos, e nisso é importante
o consórcio intermunicipal que integra todos esses municípios, viu? Essa é uma visão nova que temos que começar a implementar urgentemente. Veja, as mudanças climáticas, na realidade, vieram para ficar. Essa é a realidade. E o Brasil já está sendo afetado fortemente pela imprevisibilidade meteorológica e climatológica. Veja, as precipitações pluviométricas estão cada vez mais imprevisíveis. Ora, temos chuvas em excesso localizadas e escassez de água não muito distante. Isso nos remete a alguns problemas aí, né? Porque vê o seguinte, o relatório de agosto do IPCC da ONU analisou 14 mil trabalhos em todo o mundo, inclusive aqueles nossos aqui do Brasil, e acendeu um sinal de vermelho para a humanidade. Veja, os últimos 5 anos foram os mais quentes da história e o aquecimento global já está afetando todas as regiões do globo, inclusive aqui na nossa região. Não há mais dúvidas. São os gases de efeito estufa, principalmente o CO2, além do metano e do óxido nitroso lançado pelo homem, os grandes responsáveis pelo agravamento do aquecimento global. Então, veja, as pesquisas indicam que o aumento da temperatura e, consequentemente, a imprevisibilidade meteorológica e climatológica na temperatura média global nas próximas décadas é praticamente irreversível. Pode parecer pouco, mas terá consequências trágicas, incluindo a intensificação dos desastres como inundações, escorregamentos, tornados, tempestades de poeira, elevação mundial do nível dos oceanos. Então, veja, o grande vilão do aquecimento são as emissões provocadas pelos combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. Então, nós temos que também trabalhar, e o consórcio já vem trabalhando em cima dessa questão há muito tempo, o que é bom, porque nós temos um belo de um exemplo, eu tenho dito que é um exemplo bom para todo o Brasil, o consórcio intermunicipal do Médio Vale. Professor, o senhor vai estar, esteve ou estará fazendo palestras aqui na nossa região, é isso? Sim, brevemente nós vamos exatamente abordar essa questão nova das mudanças climáticas, dessa imprevisibilidade climática e meteorológica, né, diante desse novo enfoque que deveremos dar em todo o Vale do Itajaí. E eu vou aproveitar, já que a gente dá uma assessoria para o consórcio, convidar o pessoal todo da região, não só os gestores públicos, os consultores ambientais, a defesa civil, alertar para esse novo momento que nós estamos vivendo, considerando essas novas condições, não só globais, mas também locais. Muito bem. A gente acompanha, eu tenho acompanhado o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, uma nevasca sem precedentes ali na região de São Francisco, ali na Califórnia, no Japão também, uma nevasca ali de grande monta, e acompanhado ali nos Estados Unidos, por exemplo, com chuvas, inundações, alagamentos que não eram vistos aí há muito tempo. Isso faz parte, certamente, desse combo aí das mudanças climáticas. Sem dúvida. Veja, as mudanças climáticas duram, em média, de 10 a 12 mil anos. Esse aquecimento que estamos vivendo, esse calor gostoso, às vezes nem tanto, né? Mas eles duram de 10 a 12 mil anos, intercalado com mudanças climáticas que duram, em média, 100 mil anos. Então, nós já deveríamos estar entrando numa nova era glacial. Nós só não entramos ainda porque emitimos os gases de efeito estufa, que está retardando a era glacial. Então, é muito comum, é normal, nós já tivemos mais de 10 mudanças climáticas nos últimos milhões de anos, e é muito comum nessas fases nós termos
verões, ainda que curtos, muito rigorosos, como esse que você acaba de citar, lá nos Estados Unidos, em toda a região Nordeste. E, por outro lado, calores infernais, como na Espanha, que recentemente, faz 15 dias atrás, morreram mais de 4.000 pessoas pelo calor brutal que está dando lá. Então, isso é muito comum nessas fases de mudanças climáticas. Então, nós temos que nos preparar para esses momentos. E não estamos preparados, nem os gestores públicos e tampouco ainda as defesas civis, que já tiveram importantes avanços desde 2008, e especialmente, eu diria, as secretarias de planejamento e as fundações do meio ambiente. Temos que nos preparar para esses novos momentos. Professor, quero agradecer aí mais uma vez a participação e sempre que tiver alguma necessidade, a gente vai estar entrando em contato certamente para conversar com o professor. E quando estiver por aqui fazendo alguma palestra, a gente faz questão também de divulgar a palestra. Você fica à vontade aí de nos informar também para que a gente possa divulgar aqui para os nossos ouvintes a sua participação em eventos e palestras aqui na nossa região. Abraço, professor. Um abraço para vocês. Sempre é muita satisfação trabalhar com vocês aí, porque é uma mídia importante na comunicação da região. Muito obrigado.